Essa comunidade, esse local, ele, né, dentro da Rocinha, no coração da Rocinha, representa muito para mim uma possibilidade. Uma pessoa que veio aqui da própria comunidade, que a gente cuidou da mãe, falou: Alexandre, eu considero aqui uma flor no deserto. Um deserto que muitas vezes as pessoas não veem, que as pessoas taxam como algo pejorativo na linguagem comunitária de quem nunca conheceu, e esquece o quanto de potencial a gente tem aqui dentro, mas o tanto de abandono a gente tem aqui dentro também, e que é uma flor que nasce no meio do deserto, é uma flor do deserto. Então isso significa muito para mim com algo que é propósito de vida, é propósito de ter escolhido aliviar o sofrimento de quem tem uma doença grave, ameaçadora de vida. Isso tem muito a ver com o meu propósito de vida mesmo, Alexandre. Então significa muito, é onde acontece a minha ligação principal com o que transcende, que é o mais sagrado para mim, que gera o bem-estar espiritual, que é o locus onde o cuidado brota mesmo. Eu vim de uma condição vulnerável nesse sentido, de dificuldade de acessar o que era viável a todos, né? De uma cidade do interior, de bairro, de ter alegria de ter sido de escola pública e de ter tido nas escolas públicas que eu estudei a possibilidade de ter professores que permitiam a gente que não podia estar em determinados lugares e não tinha rede social sonhar com aquilo que era possível, não que era impossível. Que era impossível já não fazia parte daquele discurso, né? E a Escola Miguel Couto, que era uma escola estadual que eu estudei, eu fui presente com professores que me ajudavam a querer sonhar. E foi nesse intuito que, numa feira de ciências, no 8º ano, a gente foi falar sobre hospitais. E sobre hospitais a gente dividiu as profissões de um hospital, e eu fiquei com a enfermagem. E desde então, eu não sabia que o que eu gostava era isso, mas eu tinha muito hábito de, enquanto criança, hospitalizar a bexiga cheia de água. E aí eu cuidava delas internadas, mas eu não cuidava da doença delas, eu cuidava do banho, eu cuidava de limpar a caminha que a bexiga ficava deitada. São os bonequinhos, né, que menino normalmente brinca. E quando elas vazavam e começavam a furar, eu adorava cuidar daquele momento final. Eu chamava os filhos, bexiguinha para despedir, aquela coisa toda. E aí quando chegou essa feira de ciência, eu descobri que a enfermagem cuidava desse olhar humano básico, do banho, da comida, do cortar a unha, do limpar a boca, de algo que era muito básico em tudo isso. E aí eu já me descobri assim, eu falei, se eu tiver de estudar alguma coisa um dia, eu quero estudar para ser enfermeiro. Isso era a 7ª série, que hoje fala 8º ano, né? E aí eu falei, gente, o que pode mudar a minha vida, a minha condição social, tudo isso, não tem outra coisa a não ser estudar para eu conseguir me ascender no meio de uma sociedade. E graças a Deus eu enxerguei aquilo, era um foco, eu não era o melhor aluno da turma, né, mas enquanto nota, mas eu era o melhor aluno para mim, e eu me superava a cada dia comparando comigo mesmo. Isso me fez avançar. E um dia poder entrar numa universidade pública, cursar uma universidade pública, fazer um mestrado e um doutorado em universidade pública e terminar meu pós-doc agora numa universidade pública. Isso foi fantástico na minha vida, porque eu tive a possibilidade de me aproximar disso pelas escolas que eu passei, mas eu tive uma coisa que era minha também, que eu queria. Que às vezes a gente espera muito de fora, mas o que eu posso enquanto eu mudar a minha vida, né? De persistir, de querer aquilo. E um grande apoio dos meus pais, se não fosse isso também, né? Eu acho maravilhosa essa pergunta, porque eu acredito muito na extensão universitária. Eu tenho certeza que a educação, ela é ensino, pesquisa e extensão. Ensino é o tradicional, pesquisa é o que nos faz investigar o que tem de novo, o que pode melhorar a condição, mas a extensão universitária é a universidade fora dos gabinetes. Ou seja, eu tenho que contar que o que me fortalece, o que me faz ter a possibilidade de criar algo novo, é ir para o território, misturar com quem está no território, vivenciar quem está no território, para que eu possa trazer para a minha docência, ensino, para as minhas pesquisas, aquilo que eu vejo no território. Eu não acredito no caminho contrário. Ensino, pesquisa e extensão.
Eu acredito em extensão e ensino junto com pesquisa, trabalhando junto para poder melhorar isso. E quando você vai para a extensão, a Favela Compassiva, que é esse projeto nosso, ele nasce de uma extensão universitária. E todo mês eu tenho cerca de 4 ou 6 alunos aqui da medicina e da enfermagem comigo, do mestrado e no doutorado, e recebo gente tanto da UFRJ quanto da Unirio e da UFSJ, que é a minha universidade. E hoje eu tenho retornos importantíssimos de ex-alunos que passaram comigo e falam: Alexandre, como eu vejo um mundo totalmente diferente a partir do que eu vivi fora da sala de aula. Então eu acredito que o ensino, ele acontece no território, ele acontece muito no território. Muito pé atrás. Eu acredito que as pessoas usam muito do território das favelas para promover sensacionalismo. E os moradores de favelas são cansados disso. Quantas pessoas que vêm, filma, tira foto e leva, posta na sua rede social, querendo fazer dos possíveis sofrimentos uma autopromoção. Então foram muito ressabiados quanto a isso. Eu comecei tudo isso fazendo uma pós de gestão pública em saúde e na FGV, e um trabalho de TCC foi na época da elaboração da polícia pacificadora, né, das UPPs, e ficou para mim fazer o diagnóstico junto com um grupo, o Complexo do Alemão. E aí eu já gostava de cuidar de gente, eu já era enfermeiro e já me encantava pelo cuidado paliativo, que é cuidar de pessoas com uma doença ameaçadora de vida grave que tem risco de morrer com aquilo. Então é cuidar para que o fim seja digno, a chegada tem que ser digna, a caminhada tem que ser digna e a partida tem que ser digna. E eu deparei no Alemão com uma coisa fantástica, que era as pessoas de favela são muito bem cuidadas pela própria favela. A dificuldade é acessar o bem público. O acesso a isso é muito difícil, pela geografia, por N situações. E quando eu vejo isso, eu falo, eu quero trabalhar com alguma coisa nesse sentido um dia, de levar isso. E por que escolhi a Rocinha e o Vidigal? As pessoas me perguntam, eu sou muito claro. É um lugar que eu queria que tivesse visibilidade para poder ser replicado. Eu podia fazer isso em qualquer outro lugar que não é conhecido internacionalmente como aqui na Rocinha é. Então eu queria que isso fosse um modelo que pudesse ser feito em outros lugares. Então quando eu chego, os moradores que eu procurei, eu não criei um projeto, eu procurei quem cuidava de pessoas doentes que estavam no domicílio e que eu pudesse ajudar dando aula para eles de como cuidar melhor. Então não é enfiar um projeto na comunidade, é ver como funciona para poder melhorar. E aí eles falaram para mim, eles foram muito claros. Eles falaram, se for uma coisa que você vem tirar foto, prometer gravar não sei o quê, e depois nunca mais voltar e não dar retorno nenhum, a gente não te quer. Eu falei, me dá um tempo para eu provar que é uma coisa que eu quero ajudar vocês. E aí nós estamos até hoje. Uma comunidade compassiva é um grupo de pessoas de um determinado local, que não precisa ser favela, pode ser um bairro, uma empresa, uma cidade, uma ilha, que as pessoas que vivem naquele lugar e quem não vive naquele lugar querem trabalhar em prol de cuidar da sua própria comunidade. É diferente de um sistema público de saúde ou de um sistema complementar que ele vem prestar promoção, prevenção, paliação às pessoas enquanto cuidar de saúde. Comunidade compassiva não. A comunidade compassiva, as pessoas se unem enquanto profissionais, junto com moradores, e capacitam essas pessoas para cuidarem dos seus. A história da humanidade, ela é muito clara. A história da comunidade é de a comunidade cuidar da comunidade. A história da humanidade é rural. O vizinho cuida do vizinho, fica com a criança, dá banho no vizinho que está doente. E nós precisamos resgatar isso hoje. Então a comunidade compassiva ela vem como uma proposta de capacitar moradores leigos para o que ele consegue fazer com os seus. Por exemplo, trocar fralda. Parece ser tão simples, mas trocar uma idosa trocando fralda de outro idoso é pesadíssimo isso. E tem técnica para isso. Então ela vem... Outra coisa, como que ele acessa determinado direito? E uma comunidade compassiva ela não substitui o Estado. Ela não faz aquilo que o Estado faz. Ela faz aquilo que o leigo pode fazer. E ela tensiona o Estado para fazer melhor. Ela não pode ser substitutiva, ela tem que ser complementar. Eu não comecei isso pensando, eu nem conhecia a comunidade compassiva. Depois de uns 6, 8 anos que uma pessoa falou comigo, isso fora do Brasil tem nome, chama comunidade compassiva. Eu falei, gente, deixa eu ler.
Quando eu li, eu falei, gente, é isso mesmo que a gente faz. Falei, então tá, nós somos a primeira comunidade compassiva do Brasil. E realmente nós somos a primeira comunidade compassiva do Brasil. Pois é, meu amigo, não. O projeto ele foi tão orgânico porque ele não nasceu com um projeto pronto que eu chego e aplico num lugar. Ele nasce o contrário. Ele nasce de uma imersão territorial. E eu amei fazer essa imersão, portanto que hoje eu sou morador do Vidigal. Eu tenho casa no Vidigal, eu vivo ali no Vidigal. Então isso é uma coisa que é muito bom. E isso foi acontecendo organicamente. Um vizinho contou o outro, tem um rapaz vindo fazer um treinamento com a gente. Você não quer aprender a dar banho? Você não quer aprender a desembaraçar cabelo de quem está acamado? E esse grupo foi aumentando e as pessoas foram somando. Quando eu vi, virou isso mesmo. E virou uma referência. Eu sou muito feliz por isso, de que o quanto mãos dadas fazem uma força gigantesca. Né? Isso, e de entender que a responsabilidade pela saúde das pessoas, pelo bem-estar físico, mental, social e espiritual, não é uma responsabilidade só de profissionais da saúde e da assistência social. Né? É uma responsabilidade do cidadão cuidar do seu. Né? Na favela não é o lugar mais difícil, porque tem uma tendência disso. Nós temos bairros e nós temos edifícios que quem mora no mesmo andar não sabe o nome de quem mora no apartamento ao lado. E aí você depara com pessoas que são encontradas mortas em decomposição 20 dias depois de mortas. Eu não posso pensar que isso é só responsabilidade do governo. Ela é minha responsabilidade também. Ah, não tenho dúvida. Eu encontrei com um senhor, eu sempre conto essa história. Esse senhor a gente estava indo procurar, porque no começo a rede de atenção à saúde não acreditava na gente. Que projeto é esse? Que o rapaz vem aqui e fica treinando morador a fazer cuidado humano básico. Hoje não. Hoje 99% de quem chega para a gente está acompanhando junto com o morador vem das unidades de saúde. Isso é muito bom. Mas a gente estava andando num território aqui na Rocinha e o pessoal do próprio movimento contou a gente que tinha um paciente, uma pessoa que morava aqui, que era chaveiro, que era paraibano e que não tinha família, e que sabe que ele estava tratando câncer e que muito tempo não via ele e a casa estava com mau cheiro. Eu já imaginei assim, esse senhor deve ter morrido, mas não. Quando a gente abriu, ele estava deitado, tinha uma carta de encaminhamento do hospital para atenção primária, mas ninguém viu, nem ele levou. E esse senhor estava quando a gente abriu, ele tinha uma lesão muito grande nas costas, e isso me impressionou muito, que ele estava aquilo não era úlcera por pressão, ele estava sendo comido vivo por ratos. Tinha mais ou menos 8 a 10 ratos sobre ele, alimentando da carne dele mesmo. E aí esse dia eu fiz uma conexão muito grande, assim, o pessoal fala que favela é perigoso porque o tiro mata, a bandidagem mata, mas eu comecei a ver que, assim, o que mais mata é o abandono. E isso mexeu muito comigo. Eu falei, gente, não pode um lugar que é menos de 5 quilômetros de um dos metros quadrados mais caros do Brasil, que é o Leblon, ter gente morrendo comido por ratos. E aí a gente deu um banho nesse senhor, fez a higiene oral dele, levamos aqui para a UPA da Rocinha, e ele viveu 2 dias. Mas ele viveu dignamente os últimos 2 dias, e uma pessoa, uma voluntária, falou comigo assim, Alexandre, deu tempo, viu? Nós salvamos vida, ela falou. E aquilo, eu entendi tudo, que o salvar vidas não era só fazer a pessoa viver mais, era salvar a dignidade, sabe? Era salvar. Então hoje eu aprendo que, assim, se eu chegar na vida de uma pessoa 2 minutos antes dela morrer e aqueles 2 minutos fez com que a partida dela fosse digna, valeu a pena eu ter nascido. Entende? Eu acho que é a partir desse princípio, assim, do bem-estar do outro. Né? Um ato político, porque eu acredito em algo que é política, é algo que mostre direitos, mas ao mesmo tempo dê acesso. E é um ato que eu acho que quando a gente deturpou muito a palavra política. Política, para mim, é um ato compassivo. Política é um ato de acesso. Empatia é algo que me incomoda ao ver o outro sofrer. Isso é empatia. Não é me colocar no lugar do outro, isso é altruísmo. Empatia é gerou um sofrimento em mim, ver o sofrimento do outro. Mas compaixão é pegar esse sofrimento que gerou em mim e fazer dele um ato de mudar a vida do outro para melhorar, inclusive, a minha dor. Não vou ser hipócrita. Se eu estou fazendo para mudar é porque aquilo me incomoda e vai melhorar a minha dor também. Então o ato político é no sentido de ato compassivo, de sair do meu lugar e fazer mudar a vida do outro para gerar conforto para ele e gerar conforto em mim. Então eu acredito que esse ato do cuidado
É um ato de gerar bem-estar no outro, que ao mesmo tempo gera um bem-estar coletivo, de perceber que o outro está bem e me faz estar bem também. É benéfico a mim também. Eu me incomodo muito no termo, quando a gente fala do enfermeiro, só como um ato técnico de fazer algum procedimento técnico. O ato de ser enfermeiro é um ato político, de primeiro que a gente articula todos os profissionais de saúde. Na unidade básica de saúde, o enfermeiro é o ponto de ligação com todos. Nos hospitais, o enfermeiro é o ponto de ligação com todos, porque ele fica 24 horas, tem plantão da enfermagem, que conecta os profissionais. Então, quando eu penso na Política Nacional de Cuidados Paliativos, que é uma política que vem trazer do movimento social nosso da frente paliativista um incômodo para a sociedade, de falar, gente, peraí, o Brasil não tem uma política pública é algo que fala assim, vamos garantir o direito. Então vamos escrever sobre isso para me ter aonde embasar para garantir o direito. Não é simplesmente um papel, é um caminho que me faça seguir aquele direito. E que cuidado paliativo ele se ocupa do bem-estar de quem tem uma doença grave ameaçadora de vida, e que o sofrimento dele pode ser físico, psíquico, social e espiritual. O enfermeiro é a pessoa e é a profissão que de alguma forma articula todas as dimensões do cuidado. Então, quando o Ministério, por meio da doutora Mariana, me convida para fazer parte dessa implementação, eu vejo como um reconhecimento da enfermagem de ser um ente profissional que consegue ter uma visão multidimensional do cuidado humano. E foi uma experiência fantástica, né? Não era meu intuito ser do Ministério, virar, eu gosto de ser professor e fazer isso aqui mesmo, mas trabalhar na implementação com a equipe que eu estive, aprender dentro do Ministério como que se implementa uma política, eu me senti representando a minha categoria e me senti no lugar também de representando o componente comunitário. Eu acho que a gente não põe política nenhuma no chão se não tiver representatividade de quem vive o comunitário, ou seja, onde de fato a saúde acontece. Que maravilha de pergunta. Eu faço uma analogia, como a Ana Cláudia faz, uma analogia quando eu vou explicar a família, eu falo, vocês deparam agora com um diagnóstico pesado, por exemplo, uma insuficiência cardíaca grave, uma esclerose lateral amiotrófica, um diabetes extremamente grave descompensado, um câncer, né? Uma pessoa com multimorbidades. Então vocês se deparam de frente com um deserto, que ao receber um diagnóstico, você não está no final da história, você vai atravessar um caminho, não é uma condição só aguda, normalmente condições crônicas. Então você está diante de um deserto, você prefere atravessar esse deserto sem nada, ou com uma mochila que tenha água, comida, guarda-chuva, cobertor para a noite é frio, ou sem nada. Aí eu prefiro atravessar. Então, o cuidado paliativo é essa mochila que vai fazer nessa travessia você ter todos os aparatos para reduzir seu sofrimento para atravessar isso. Se você lá no final curar, nós vamos comemorar junto. Se no final você não curar, seu familiar não curar e você partir por essa condição, você vai ter uma tranquilidade, vai ser menos pior saber que gerou toda a possibilidade e dignidade à pessoa nessa travessia. E é sobre vida, não é sobre morte. Deu certo. Aquilo que eu queria, que era trabalhar alguma coisa que me motivasse a continuar com o mesmo espírito que eu tinha no primeiro período de enfermagem, que era cuidar de pessoas, eu sou 100% realizado com isso. Deu certo. E ainda tenho um outro privilégio, eu sou de uma universidade pública e eu posso continuar, além de ensinar isso para mais gente e motivar mais gente. Então, eu sou extremamente realizado e eu posso falar com esse cara lá de trás assim, menino, deu certo, funcionou. Mudou minha vida pessoal, social, em todos os sentidos, mas me motiva a cada dia mais me encher de orgulho e graça de ver que deu certo isso e que, principalmente, não para mim, para o coletivo, de motivar mais gente. Hoje são 29 comunidades compassivas, ou seja, o pessoal tá querendo fazer isso também, tá querendo cuidar dos seus. Especificamente não, mas é que ele possa ser cada dia mais replicado, que não precisam copiar esse modelo, que pode ser de um vizinho cuidando do outro que está replicando. Tem muita gente fazendo isso sem ter esse nome, como eu fiz muito tempo sem ter o nome comunidade compassiva, mas que a gente continue, que a gente não perca a essência de entender que não é uma coisa para mim, que é uma coisa para o coletivo e que esse exemplo possa virar uma onda de fazer mais gente
quererem compaixão como uma estratégia de vida também. Primeiro, que não é fácil, especialmente para quem é cuidador, que cuida de alguém seu no domicílio, é muitas vezes uma abdicação da sua vida pessoal sem a escolha dele. Aconteceu e caiu para ele de ter alguém assim. Não é fácil. Segundo, peça ajuda. Deixa um pouco de orgulho, ninguém vai ganhar um troféu no final, então conte com os outros que querem ajudar. E terceiro, agora para todos, que a gente possa cada dia querer mais e mais e mais, além só de acrescentar dias de vida nas pessoas, que a gente possa acrescentar vida nos dias dessas pessoas. Não importa se a pessoa morreu um dia depois de nascido, mas se ela pôde ter vida e eu pude ajudar nisso, eu tenho certeza que isso gera um grande prazer para mim. Quem perdeu o sentido de vida, tente achar. Eu não falo que isso é solução, mas para muitos são. Eu convivo com várias voluntárias que me relatam, falam: Alexandre, eu tratava de doença mental grave, porque eu tinha perdido o sentido da vida. E depois que eu descobri que cuidando de outra pessoa, que está no meu território, isso dá sentido à vida dele, passou a dar sentido à minha vida. E isso tem me transformado. Então é um projeto que não é só para quem está com uma necessidade, é para quem cuida também. É isso. Obrigado. Eu que agradeço. Muito focado essas perguntas, adorei.